Bom, eu vou fazer agora a avaliação quando ocorre falha do disjuntor. Aqui a gente pode montar alguns cenários, né, para brincar e avaliar essa lógica como funciona. Por exemplo, se esse vão estiver sendo alimentado pela barra 1 e eu tiver interligado na barra 1 o vão de entrada da LT, se eu tiver uma falha do disjuntor, ele vai ter que mandar um trip por meio do 50BF para esse disjuntor. Agora, uma outra situação, vamos supor que eu esteja ligado aqui na barra 2 e o vão de entrada esteja na barra 1. Então, com o intuito de isolar apenas essa barra, porque agora ela está sendo alimentada pelo tie, ele vai mandar o trip apenas para o tie. Então, a gente vai ver nesses dois cenários o momento em que ele manda o trip apenas para esse vão e o momento em que ele manda o trip para o tie. E quando ele manda para os dois. Porque o intuito do 50BF é isolar aquela carga em curto de todas as fontes. Se eu tiver uma fonte de energia pelo tie e uma fonte de energia pelo vão de entrada da LT, o 50BF tem que ir para as duas para isolar completamente o curto. Então vamos lá, vamos montar o circuito. Eu vou reiniciar aqui o vídeo e vou pausar para a gente ganhar tempo. Bom, o primeiro caso é quando eu tiver com a barra 1 selecionada tanto no vão C como no vão A e o tie aberto. Então, vou energizar os disjuntores, acionar os disjuntores, perdão. Ficar apertando aqui até que aí pronto. Então eu estou barra 1 selecionado, disjuntor fechado, tie aberto. O trip não está acionado, ou seja, a falha do disjuntor não foi acionada. Então nesse primeiro momento, quando o trip ocorrer, que vai estar programado aqui para 25 segundos, o trip vai ocorrer no DJ52C. Quando o trip ocorrer, apenas ele vai abrir, porque ele está bom. Eu vou pausar para esperar o tempo passar e a gente... Pronto, voltando aqui, ó, vai chegar nos 25 segundos. Opa, o trip 50 ocorreu. Como o disjuntor está normalizado, apenas ele abriu, certo? Então eu vou pausar o vídeo e vou forçar a situação ocorrendo agora com a falha do disjuntor. Bom, voltando aqui, eu vou causar agora a falha na bobina de trip do disjuntor. Quando ele chegar no 25, ele vai gerar o trip 50 vai ser acionado e vamos ter o 50BF atuando. Nesse caso aqui ele foi programado, opa, ó, o 50 atuou, só que o disjuntor não abriu. Então ele aguardou um segundo, que normalmente é 250 milissegundos nos projetos, só que para ficar mais claro aqui para a gente coloquei um segundo. E aí ele mandou o trip para o 52A. Então aqui, ó, trip atuou, um segundo depois ele mandou o 50BF e imediatamente ele mandou abrir o alimentador da entrada da LT. Bom, nesse caso aqui agora, o vão de entrada está na barra 2 e o vão do trafo está na barra 1. Ou seja, a barra 1 está sendo alimentada agora pelo tie. Então, caso ocorra um trip e uma falha desse disjuntor, ele vai ter que abrir apenas o tie. Caso esse disjuntor falhe, apenas o tie vai abrir, mantendo o vão de entrada aqui fechado. Então eu vou fazer primeiro ele normal, só para a gente ter ciência de que ele vai tripar apenas esse disjuntor. Depois eu vou repetir com a falha. Opa, executou, então abriu apenas ele. O tie e o vão de entrada permaneceu igual. Agora eu vou repetir o vídeo com a falha do disjuntor. Voltando aqui, agora vamos ver a mesma situação com a falha do disjuntor ativa. Observar, eu adiantei para 15 segundos para ganhar tempo. Ocorreu o trip, o disjuntor não abriu, então ele mandou o trip para o 52B, que é o tie. Ou seja, eu estou isolando aqui, se eu estou
na barra 1, eu estou isolando apenas a barra 1. A barra 2 continua ligado pelo vão de entrada, porque abrindo apenas o tie já resolve meu problema. Bom, nesse caso aqui já temos uma situação diferente. O vão de entrada está na barra 1 e o vão do transformador está na barra 1, porém agora o tie também está ligado. Então a falha do disjuntor, quando ocorrer nessa situação, ele vai eliminar todas as fontes que estejam ligadas na barra 1, que nesse caso vai ser o tie e o vão de entrada. Então eu vou fazer forçar aqui o trip sem a falha do disjuntor. Opa, apenas ele abriu. Agora eu vou repetir o trip com a falha do disjuntor. Pronto, vamos ver agora o que ocorre quando houver o trip e o disjuntor falhar. Acionei aqui, quando chegar em 15 segundos o trip vai ser lançado. Ocorreu o trip, o disjuntor não abriu e ele mandou abrir o vão de entrada. Bom, desconsidera aí os comentários anteriores porque estava com bug. Mas aí o que é que acontece? Vou forçar agora, eu corrigi o bug e eu vou forçar aqui a falha do disjuntor. E como esse vão está sendo alimentado tanto pela barra 1, vindo da LT de entrada, como pelo tie, o trip quando eu correr aqui tem que abrir os dois. Então, ó, ocorrendo o trip, um segundo após, ele não abriu o disjuntor, mas mandou abrir os dois. Eu corrigi esse bug aqui, ó, na lógica de trip do disjuntor do tie. Inseri mais essa função aqui que antes não estava prevista. Com isso aí a gente resolve esse problema. Então, esse segundo cenário aí foi simulado. Vou pausar aqui para simular o próximo cenário. Bom, para simular aqui, agora a gente vê que o vão de entrada da LT está na barra 2 e o vão do transformador está na barra 1 e estão interligados pelo tie. Na ocorrência do trip, apenas o tie tem que abrir, porque não há necessidade de eu isolar a barra 2, que está alimentada pelo vão da LT, se abrir no tie eu isolo a barra 1. Então, aos 20 segundos eu mudei o tempo aqui para que eu conseguisse fechar as chaves a tempo. Correu o trip, o disjuntor não abriu e ele mandou abrir o tie, certo? Ele não mandou o trip para o disjuntor A, como pode ser visto aqui. Então o disjuntor A continua ligado. O próximo cenário que eu iria simular aqui seria alternar. Ao invés do vão de entrada vir pelo vão 2, vir pelo vão 1, e do vão 1 vir pelo vão 2, alimentado pelo tie. Então ele basicamente faria a mesma coisa, só que abriria nesse caso também o tie, né? Só que em barras alternadas. Então o teste é o mesmo, a lógica é a mesma. Então se vocês desejarem aí refazer esse teste, é só comutar aqui novamente para outra barra, selecionar a barra 1 e aqui a barra 2, acionar os disjuntores, forçar o trip e depois vocês vão avaliar que o tie vai abrir. Então fica aí para vocês esse exercício.